Olá, eu sou Maurício Siqueira, diretor da Casa Cor Ribeirão Preto e da SIC Marketing, e a gente está aqui em mais um episódio do Sala 2. Sala 2 tem o propósito de falar de arquitetura, de design, de interiores, de paisagismo, mas também tem o propósito de falar de marketing, comportamento, lifestyle, tudo que envolve o nosso segmento, que é muito amplo, né? Hoje a gente está aqui com um papo super bacana. Nosso convidado é o Anderson Silveira, que tem uma história super legal aqui de Ribeirão Preto. Também fez transição de carreira, acho que é uma das áreas que mais tem transição. Ele está aí no meio da transição. Ele estava contando aqui para mim, vou para lá, vou para cá. Por enquanto eu tô dividido, né? Com as minhas paixões. Então é isso que a gente vai conversar com ele para trazer para vocês mais um conteúdo, mais uma experiência diferente aqui na nossa sala, né? Hoje eu estou usando a sala do Anderson. Tudo bom, Anderson? Tudo bem, Maurício? Bom dia. Prazer ter você aqui com a gente, né, no teu home office aqui em Casa Cor Ribeirão Preto, né? E a gente sempre abre os nossos bate-papos perguntando pro profissional contar um pouquinho da tua história, teu início, né? Acho que tem uma história boa para contar pra gente. Ô, Maurício, o prazer é todo meu recebê-lo aqui no meu ambiente. E tudo começou. Eu sou dentista, formado em odontologia há 23 anos, especialista em duas áreas, em periodontia e ortodontia. E no decorrer da minha carreira, eu me apaixonei pela parte da área de design de interiores, então fui fazer faculdade e venho aí há 3 a 4 anos dividido entre as duas profissões, entre a odontologia, foi a minha primeira paixão, e o design de interiores, que tornou a minha segunda paixão. Uhum. E é onde você está trilhando hoje de uma forma, não sei se mais forte, mas assim, mais empreendedora agora, né? Sim, depois de 23 anos na odontologia, ela me possibilitou que eu investisse nessa outra área Aham. com maior maturidade, principalmente maturidade da idade e responsabilidade. Uhum. Não que eu não tenha feito isso com a odontologia, mas recomeçar agora é uma outra maneira. Aham. E eu venho hoje atuando aqui em Ribeirão Preto, né? Investindo agora no nosso escritório, que eh, eu pretendo agora montá-lo aqui em Ribeirão Preto a partir do final desse ano, início do ano que vem, e desenvolvendo aí o trabalho e adaptando aí os ambientes ao gosto do cliente Uhum. e tentando mostrar a minha arte. Aham. Então, esse é o começo de uma transição, né, que você está fazendo, né, de carreira, né? Então, tem as duas paixões, como você disse, as duas áreas diferentes, né? E tem muita gente no segmento de arquitetura, de interiores, que, né, principalmente acho que na área de interiores, que fez essa transição, né? Fez administração, mudou, trabalhou com marketing, mudou, né? Acho que é uma área realmente interessante e apaixonante, né? A área de interiores, né? É uma área bem assim, é uma área que você transita com uma maior leveza, com uma Aham. maior tranquilidade, né? Nós temos aí exemplos de uma designer em destaque, que é a Cacau, né? Uhum. Que também ela transitou da Isso, odontologia para o isso, design. Ela isso. também era ortodontista. Aham. Eu tenho outros colegas que faziam direito e viraram designer de interiores ou foram para o meio da arquitetura. Uhum. Uhum. Então, assim, a gente conhece muitas pessoas que tiveram, sim, É. essa trajetória. É, acho. Alguns que eu recitei agora já fizeram a transição completa. Aham. Eu ainda, não digo ainda porque eu digo que são duas paixões. Sim. Eu ficaria triste se eu tivesse que escolher entre uma das É, duas. é. Mas eu trabalho com odontologia Aham. 3 dias por semana e na parte de designer, com muita alegria. Aham. E como é que te despertou? Quando que deu o start, assim, de você falar, ó, é bacana trabalhar com. Claro, a gente trabalha com belo, trabalha com a vida das pessoas, trabalha com comportamento, trabalha com a informação atualizada da vida, né, do desenvolvimento das pessoas mesmo, como um todo, né, do lifestyle, né, como as pessoas vivem, como estão mudando. O que que te despertou para você falar, pô, porque você poderia ter transicionado para outra área, né, mas veio para a área de interiores, né? Mas com a formação de arquitetura, né? Ou de interiores? De interiores, Com a eu sou formação de designer, eu interiores. fiz faculdade de É, design. isso. O que que te despertou que você falou, pô, acho que isso é bacana, isso é interessante. O que que deu aquele estalo? Falou, vou testar. Bom, a vida inteira eu fiz a decoração dos meus ambientes. Aham. Sempre gostei.
Mesmo não sendo profissional, eu sempre seguia Cris Ramui, Migoto, Uhum, algumas referências que eu acompanhava o estilo. E depois de um certo tempo, eu mudei para um apartamento um pouco maior e tive uma certa dificuldade. uhum, E contratei uma amiga para fazer o ambiente, uhum, e a partir daí eu comecei a tomar gosto e querer ter maior conhecimento. Eu digo, algumas pessoas dizem, ah, você sempre teve bom gosto. uhum. Então eu completo, eu tinha bom gosto, mas eu não tinha técnica. É, Então aí hoje eu tento, eu associo aham, o bom gosto com a técnica é, para poder desenvolver os espaços. é, Então foi por aí que surgiu tudo isso, que foi essa paixão, assim, vendo essa amiga desenvolvendo o trabalho dela, uhum, admirando e percebendo que o que eu mais gostava, independente que eu fizesse arquitetura ou design de interiores, era a parte de interiores, aham, essa finalização que é o que eu aham, mais gosto. aham. Como você fez, tá fazendo aqui, a gente já vai falar um pouquinho. Vamos falar um pouquinho daqui a pouquinho de Casa Cor, né? Da tua Isso. essa experiência de chegar aqui e montar esse home office que tá incrível aqui, né? O... Quando a gente fala assim, olha, putz, comecei numa área totalmente diferente, né? Você estava me contando odontologia, né? Foi, abriu o consultório foi crescendo, virou uma clínica, se desenvolveu. Hoje já tem toda uma estrutura por trás na área da saúde, né? Que você estava me contando agora. E na área de interiores, de arquitetura, como é que foi iniciar essa prospecção? Como é que começou esse o primeiro projeto, o segundo projeto, a prospecção de clientes? Como é que você tá fazendo isso? Foi feito e hoje você está fazendo? Tudo começou até devido à pandemia. Quando ocorreu a pandemia, eu comecei a desenvolver os projetos para amigos. Um pedia um projeto, ia solicitando, ah, faça o meu escritório, faça meu consultório. E aí eu comecei a falar, olha, quando eu percebi que com a pandemia eu tive que parar um tempo ou reduzir algum período da odontologia, eu comecei a, nesse período ocioso, a desenvolver os projetos e a trabalhar na área, porque eu poderia trabalhar home office. Dessa maneira, eu fui desenvolvendo meus projetos e falei, oh, poxa, eu estou trabalhando mais no design de interiores do que na odontologia nessa Aham, aham. pandemia. Então, eu resolvi abrir o meu escritório. Tá. E aí foram surgindo o que transformou de às vezes um agrado a um amigo, transformou a minha profissão, porque eu já era formado. Aham. A início eu tinha formado assim pela paixão É. e falei, eu vou desenvolver, eu não, assim, até eu brinco que eu fiz a faculdade por hobby, Aham. Aham. né? Então começou assim. E aí É. foi entrando aos pouquinhos na minha vida, a É. paixão, o hobby foi transformando a É. profissão. E então eu hoje abri o consultório, o escritório já tem aí É. 2 anos É. e eu estou muito feliz nessa área. Tá começando, né? Tá trilhando a tua jornada aí. Mas Tô- foi engraçado assim, você me falou agora, né? Que começou por hobby, mas foi mesmo, né? Você falou assim, no começo eu nem falava pra ninguém, né? Então, Isso. cortou aqui no começo, tô fazendo o curso, Eu mas. brincava assim, eu fiz a faculdade e não contei para ninguém. Aham. Eu entrei com a dupla graduação, né? É. E eu dizia assim, eu não vou contar para ninguém que caso É. alguém venha me perguntar, "Ah, terminou? Não, não dei conta, É. desisti." É. Porque não é fácil fazer uma faculdade depois de 20 anos. Aham. Na época, quando eu comecei, tinha 18 anos de formado. Uhum. Você está, mesmo sempre estudando, atualizando, você começar uma nova faculdade, sala de aula, prova, Uhum. Aham. trabalho, Aham. monografia. Aham. Mas, assim, foi muito prazeroso É. fazer e foi assim, fluindo muito bem. Uhum. E aí eu finalizei. É um trabalho de aprendizado diferente, né? Numa outra época, numa época bem diferente de quando você fez lá atrás, há 20 anos atrás, né? O Sim. mundo se transformou de uma forma absurda, né? E os próprios cursos também, né? Eu vi assim, facilidades que hoje nós tínhamos que na época eu não tinha. Não que eu seja muito velho, eu tenho Uhum, 47 anos, uhum, mas assim, a gente não tinha tanto acesso à, à, à informática, sim, às redes sociais. é, Então, assim, estudar novamente depois desse período, não vou dizer que foi fácil, mas tinha uma certa leveza. aham, aham. É porque não tinha aquela obrigação do, não, tenho que fazer, meu emprego, e a minha vida é essa, né? Aquela pressão do, é o tiro
daquele momento, né? Isso. Você disparou o gatilho ali, agora você já tem outros gatilhos, né? Essa coisa vai. E você vinha agora, por exemplo, como eu te disse, hoje eu tenho uma estabilidade de uma outra profissão, Aham, então foi fluindo, não tinha o que você disse, não tinha aquele receio, aquela pressão. preocupação, aquela pressão tanto da família Uhum. quanto dos colegas que se formavam na mesma época. Hoje, então, assim, desenvolver uma nova profissão tem uma certa leveza, tem uma Sim, certa, a mesma responsabilidade, sim. mas tem um pouco de diferença. Tem uma, assim, eu vim de uma família de dentistas. Tá. Minha família tem uns 10, 12 dentistas. Nossa. Eu sou entre um deles, eu fui seguindo a É, carreira. é, E design de interiores, eu tenho uma sobrinha que é arquiteta, aham, mas ela não exerce. é. Também foi para outra área. Ela fez uma mudança. Ao Ela contrário. fez arquitetura e foi para uma outra área. Aham, Mas eu sempre apaixonei, era apaixonado pelo que ela fazia, pelo trabalho dela. Então, sempre assim, eu tive influências sim. e agora desenvolvendo design de interiores, eu estou muito feliz Aham. e realizado e satisfeito. Mas como que é o desafio hoje, né? Começar uma profissão com 20 anos de carreira numa outra, né? Vamos começar do zero, vou desenhar meus projetos, vou estudar, vou reaprender. Acho que esse é o momento que a gente vive, né? Desaprender para aprender, né? As coisas mudaram muito, né? Com a pandemia, então, que disparou toda a área de tecnologia e tal. Então, claro, tem a dificuldade do novo, né? Mas é um novo com 40 anos, não é um novo com 20 anos. Como que são os desafios que você foi enfrentando, mesmo na faculdade, né? Porque você já estava na faculdade, já formado, estabilizado e tal. É uma visão totalmente diferente do aprendizado, da dedicação, né? Da leveza, mas com uma geração totalmente diferente, estava junto ali compartilhando com você aqueles momentos, né? Como é que foi isso aí nesse período nova educação, vamos dizer assim? Isso. Maurício, assim, como eu sempre me atualizei muito na parte de odontologia, sempre estava ali entre, assim, estudantes, colegas, eu nunca parei de estudar. Fazer agora uma nova faculdade, foi tranquilo para mim. Tinha uma certa responsabilidade, Sim, claro. mas eu não tinha tanto uma pressão, tinha a responsabilidade, mas eu não tinha tanta pressão, como eu disse anteriormente. Então, algumas coisas, o que trouxe mais dificuldade, eu brinco até que foi minha vida social, Aham, porque às vezes eu não poderia ir em um certo jantar que eu era convidado porque eu tinha aham, aula, aham, ou tinha que recusar algum compromisso porque eu tinha prova no final, no exatamente. início da semana. Aham, Mas como eu sempre fui antenado, vamos assim dizer, atualizado com a informática, por exemplo, todos os meus projetos são meus, eu aham, gosto ainda de desenvolver. uhum, Essa noite, às vezes, a inspiração vem 3 da manhã, eu levanto é, e vou para o meu computador. uhum, Então, essa parte tecnológica eu não tive dificuldade, porque eu sempre fui uma pessoa que estava atualizado nessa área. Agora, em relação a fazer uma faculdade, sim. aham, Mudar viagem de férias que eu não aham, precisava. Ah, eu aham, vou viajar agora. Não, dá no meu bimestre, eu tenho prova. é, Aí foi complicado. aham, Mas o aham. restante eu acredito que eu tirei de letra e fiquei muito E contente. esse desafio de prospectar, começar prospectando de novo, né? Como você começou lá atrás no odontologia com o escritório, divulgando, boca em boca, aí você começou outra vez, é uma área nova e tal, né? Não tem essa pressão do faturamento, porque já tem outro negócio aberto, mas tem a pressão pô, como é que eu vou pro mercado agora? Como é que eu me apresento? Como que tá sendo esse desafio para você? É, eu, assim, é o que você diz. Como eu já tinha uma outra frente financeira de ganhos e estabilidade, começar tudo novamente é meio difícil, porque você às vezes tem que, às vezes, trabalhar com uma empresa de marketing que quer que você vá para um outdoor, faça Isso. alguma campanha publicitária. Aham, Isso tudo é muito diferente, assim, é um desafio aham, que a gente encontra. Mas como eu tive uma aceitação muito grande no meu início, que foi em São Sebastião do Paraíso, na minha aham, cidade, por amigos, por clientes meus também do consultório,
e por familiares. Então, eu fui entrando devagarinho. E como eu te disse, como foi uma profissão que foi acontecendo aos poucos, tudo isso também foi gradativamente Sim. acontecendo na minha vida. Aham. Então, como algum amigo, me faz o meu consultório, me faz uma sala para mim, desenha minha cozinha. Um foi contando para o outro, e aí eu fui entrando devagarinho na casa das pessoas Aham. e também na sociedade que foi conhecendo. Aham. Estranheza teve, porque algumas pessoas falam, mas ele não é dentista? As pessoas tinham respondido, não, ele é dentista e design de Aham, interiores. aham, aham. É porque Então, não é o comum, né? Não, são duas coisas completamente, duas áreas totalmente humanas, né? mas eu brinco que, Contrária. como eu sou ortodontista, as duas trabalham com estética e É, beleza. então aí tudo bem, né? Então eu não mudei muita O coisa. trabalhar com o belo, com a aplicação, né? Vamos falar com o Isso. design, né? Eu Mudou, promovo sorriso nas duas, né? mudou a Quando eu superfície. entrego um ambiente e quando eu entrego um sorriso. Exatamente, exatamente. Isso é muito legal, isso é muito bacana. E onde você vai buscar inspiração? Onde você vai olhar para se inspirar, para desenvolver, e encontrando o teu perfil de trabalho, de crescimento? Como que você faz para se atualizar hoje? Olha, hoje, principalmente, eu faço muito estudos, né, Aham, das tendências que estão ocorrendo, tenho as minhas referências de profissionais que eu sigo e que eu acompanho, aham, e faço muitas viagens, que eu acho que isso é muito importante, sei. porque o mundo de interiores, ele é cíclico. Aham, O que sai de moda, ele volta a ser tendência há um tempo atrás. Então, às vezes, você faz uma viagem que você pensa assim, eu vou para a Itália, aham, né? Eu vou para Roma e aí vai ter muitos museus, é, muitas igrejas, e de repente você pensa assim, estou fazendo uma viagem na história. aham, Mas quando passa um tempo, vem aquela cor daquele veludo é, terracota, de alguma aham, tendência que você vai começar a utilizar, sem dúvida. e você torna-se aquilo que você achava que era história, tornou-se Aham, referência nos mundos aham, atuais. aham, Então hoje eu venho acompanhando assim trabalhos de outros colegas, fazendo mostras como a Casa Cor também para tornar referência a outros tá. profissionais Aham, e principalmente viajando, uhum, que é uma bagagem cultural, conhecer novas culturas, sem dúvida. é muito importante É, para minha é. profissão. Vale a pena fazer a transição? Como é que é isso? Como é que você está sentindo isso? É um refresh, na verdade, na vida, né? Porque você sempre tem. O ser humano vive, né? Dos gatilhos inspiracionais, motivacionais, né? Como que tá funcionando para você? Olha, eu posso dizer que a minha experiência está sendo boa. Aham, Eu não sei, eu sei que como ser humano é uma caixinha de surpresa, isso. algumas pessoas podem, em uma transição, terem sido infelizes em algum momento na transição. Uhum, Mas a minha transição eu estou sendo muito feliz. Porque assim, o que eu posso te dizer é que eu não fiz a transição por ser frustrado na sim, profissão, por estar por cansado, estar né? Caiu aquele peso e cansado. tal. É. Eu não estou fazendo essa transição e na verdade eu nem sei se é uma transição. Eu É, estou nas ainda não duas é, né? profissões. É. Então, assim, eu sempre fui muito realizado, eu sou realizado profissionalmente com odontologia, Hum, foi uma paixão, como eu disse, e o design de interiores é uma paixão atual também. entendi. Então, essa transição está sendo muito feliz porque ela não lidou, não foi com nenhuma frustração Aham, ou fracasso que está sendo essa profissão. Pelo contrário, hum. há sucesso com a odontologia e sucesso com a design de Tá fazendo interiores. por prazer. Estou fazendo por prazer as duas profissões. Aham. Isso acho que é super importante, né? Você fazer as coisas que você gosta e ainda ter duas opções. Acho que uma, quando uma tá mais chato, a outra tá mais legal. Quando tá mais complicado, a outra tá facilitando, Eu né? brinco com isso também, às vezes. É, Nossa, às vezes eu saio de um dia estressante, que saudade do meu consultório. é, Às vezes o consultório é estressante, eu brinco, que saudade lá das minhas obras. de Então, pisar na obra lá e pisar tal. na obra. Então, eu acho que É, eu estresso e relaxo com as duas é, profissões ao mesmo tempo. é, bacana. E aí você viu Casa Cor, você procurou a gente viu teu portfólio, começou a conversar. Como é que tá sendo essa experiência desse trabalho aqui em Casa Cor, essa primeira exposição tua, né? Um home office super bacana. Como que tá sendo a experiência de estar aqui, contato direto com o público, ver o público chegar no teu espaço e
dá aquele primeiro olhar, né? Aquele, nossa, que legal, ó, que é, olha isso aqui que bacana, isso aqui diferente. Como tá sendo isso para você? Como você me perguntou numa das perguntas aí, como que eu me atualizo? É, E também eu não mencionei as casa-cor. sim. Sempre, mesmo antes de ser formado na área, eu frequentava a casa-cor e até por uma questão de inspiração para os meus ambientes. Aham, E, e fazer casa-cor trouxe uma visão do outro lado, aham, não de espectador, mas sim de profissional. uhum, E foi uma experiência, assim, uma mudança na minha carreira. entendi. Tanto que eu tenho um escritório em Minas, estou ampliando o escritório para Ribeirão Preto, Aham, porque assim, a Casa Cor, ela é um divisor de águas. aham, Eu digo que a minha carreira foi antes e uhum, pós Casa Cor. entendi. E ter esse feedback, no início eu fiquei muito preocupado em desenvolver um ambiente para várias pessoas, Aham, porque quando você faz o briefing, você desenvolve o ambiente ali sem para dúvida. 3, 4 pessoas que irão É, morar. aham, Agora, você tentar trazer um projeto que você pensa, eu tenho que agradar uma vasta população. é. Você não E tem o cliente, eu né? não tenho um O cliente é cliente. você aqui. Então, o projeto tem que ser assertivo. Aham, E logo no primeiro dia eu tive uma satisfação muito grande. uhum, O filho do dono da casa entrou aham, e se emocionou dentro do meu ambiente aham, aqui, dizendo que eu mantive um armário que foi da do pai família? dele, da É. família, e que ele trouxe recordações e Uhum, me agradeceu por ter trazido um pouco da memória, ter mantido a memória da casa. bacana. Então, no primeiro dia eu tive assim, poxa, Uhum. eu acho que eu estava fazendo um ambiente para várias pessoas, uma pessoa já me deu essa alegria, que É, foi o dono da casa, quem exatamente. viveu aqui a sua infância. Aham, Então, daquele momento eu comecei até ficar mais tranquilo. aham, E durante a amostra, as pessoas publicando, gravando, interessadas com os elementos que eu trouxe, com a arte que eu apresentei dos uhum, artistas de uhum, Ribeirão Preto, uhum, eu fui ficando muito feliz com o uhum, ambiente uhum. e de Desse ter impacto. participado da Casa Cor. Isso. E aí você falou agora um ponto bem bacana, né? Essa é uma casa cor que a gente fez de uma forma bem diferente. A gente trouxe muito a arte para dentro da casa, né? Compartilhando. É quase como o tema, né? O corpo e morada. Cuida do corpo para cuidar da morada. A gente cuidou do nosso corpo, que é a nossa casa de casa cor, né? Trazendo as galerias, trazendo os artistas, cada espaço trazendo seu artista, né? E a gente trouxe também na parte externa, que é uma galeria com esculturas, com grafites e tal, né? Aqui também a gente tem muita coisa interessante, né? De fotografia, com arte. Como é que foi escolher, fazer essa curadoria para escolher fotógrafo, escolher os artistas que estão com suas obras aqui? É, no início eu quis homenagear assim a cidade de Ribeirão Preto, Aham, os artistas de Ribeirão Preto, porque foi essa cidade que há 20 anos atrás abriu os braços para mim. uhum, Eu me divido em Minas e São Paulo, através de São Sebastião do Paraíso e Ribeirão Preto, há 20 anos. E essa cidade me abraçou muito bem. Então eu quis fazer uma homenagem dos artistas daqui, como eu aham, trouxe uma foto da Lídia Muradas, sim, que é uma foto do teatro, que é uma das maiores artes daqui de é bem Ribeirão Preto, bacana. do Teatro Pedro II. Ao mesmo tempo, eu quis trazer Valdomiro Santana, Aham, Vlaumir Souza, que é um filósofo daqui, uhum, que também foram pessoas que a cidade abraçou, aham, né? Então, eu trouxe esses artistas para o meu ambiente, a Renata Carrascosa, através do seu artesanato têxtil. aham, Então, essas pessoas também foram abraçadas como eu pela cidade. Então, é, eu queria que elas estivessem no meu aham, ambiente. E tem outros artistas, Leila Biscola, que através da Galeria Artrilha, mas assim, todas essas artes que tiveram um pouco da mesma trajetória que eu, estão aqui no meu ambiente. tá, bacana. E aí a gente tem, vamos falar um pouquinho agora da parte de curadoria do produto, né? Onde você se inspirou? Como é que você trouxe esse escritório aproveitando o próprio móvel que já tinha na casa, né? Que é um móvel incrível, né? Não sei se dá para ver na câmera, acho que não dá, mas tá aqui atrás dá para ver um pedacinho ali, Isso. né? Da onde foi o ponto de partida ali para você aproveitar esse espaço e trazer esse home office? Quem é a persona? Como é que você desenvolveu e criou para a gente chegar nesse ambiente tão agradável de a gente estar aqui conversando?
Eu menciono que esse é o escritório das inspirações. Aham, A inspiração foi o armário. aham. O ponto de partida O foi o armário. ponto de partida foi o armário. Eu achei uma peça extremamente elegante e sofisticada. E algumas pessoas me perguntavam, quando vai removê-lo ou tampá-lo? Aham, E eu dizia, ele vai permanecer. aham, Porque, como o termo fala, corpo e morada, a gente trazer todos os cuidados e principalmente a memória afetiva, uhum. nada melhor do que a memória afetiva do que um próprio objeto da Sim, casa sem dúvida. representar essa memória afetiva para o ambiente. Uhum, Então eu mantive esse armário. uhum, E a curadoria foi todo trazer um escritório sofisticado, elegante. Eu digo que todos os ambientes que eu produzo, às vezes até a intervenção do cliente, são ambientes que eu digo que eu moraria. aham, Então foi um escritório inspirado aham, no meu escritório de trabalho. aham, E então eu quis trazer elementos confortáveis, como uma parede de couro, para trazer uhum, um aconchego, uma acústica, que a uhum. pessoa sentisse bem ali, a Sim, pele sim. natural, sempre elementos naturais. Aham, Então eu fui tentando fazer uma curadoria que alinhasse ao móvel, mas também trouxesse sofisticação, elegância, porque o móvel era extremamente sofisticado e entendi. elegância. É, Então eu não queria que ninguém sobressaísse, aham, né? Ou que o que foi feito no outro ambiente aham, fosse mais sofisticado que o móvel uhum, ou menos sofisticado. Então eu aham, tentei trazer a elegância, a suntuosidade do móvel para o restante do ambiente. aham. E aí eu Esse- fiz a seleção dos móveis, uhum, a chairs ali para a pessoa, como é um home office, a pessoa pode às uhum. vezes querer ler, poder descansar, fumar um É. charuto, Aham, aham, relaxar, ler umas mensagens. Então eu aham, quis deixar um lugar de trabalho, conforto, mas também um conforto visual através das obras de arte que compõem o ambiente. aham. E esse escritório sai daqui e vai pro endereço novo ou não? Quem sabe? Tenho quase certeza que ele sairá com certeza para o nosso novo endereço. Que bacana. Bom, a gente, super bacana esse papo com você, te conhecer um pouquinho mais, né, a gente trazer, assim, é, que esse transicionar carreiras, né, é um momento real, a gente vive isso de uma forma geral, né, acho que o mundo todo, a pandemia acho que provocou isso nessa reflexão, né, é, da forma de trabalhar, da forma de se exigir, da forma de viver nas casas que a gente morava e a gente passou a viver nas nossas casas. Então, acho que foi uma das grandes transformações que a gente teve, né? O home office foi talvez o maior elemento, assim, que, claro, que mudou cozinha, mudou ambientação, a forma de usar, mas o home office é aquele lugar que a gente não tinha isso, né? Tinha um escritório, tinha uma escrivaninha, né? Mas aqui a gente teve essa história do eu tenho que estar preparado para trabalhar, para dar aula, para receber aula, para fazer uma academia, né? Então, para a família usar, então tem toda a parte de tecnologia, de automação que a gente tem aqui, né? Acho que essa foi uma das grandes transformações que a gente teve no mundo e aqui a gente tem um ambiente super bem representado, um dos home office que a gente tem em Casa Cor aqui esse ano, né? Para representar essa grande transformação da casa, né? Isso. Super obrigado pelo teu tempo, por a gente estar aqui nesse papo legal, né? Eu vi um pouco dessa jornada sua aí, que uma já está estável e a outra está decolando, né? Ô Maurício, eu agradeço o seu convite e acho que é o que você disse. Com a pandemia mudou muito a vida das pessoas, É. elas precisaram se readaptar e esse ambiente é isso, ela faz essa leitura, Aham, porque alguns tiveram que mudar de profissões, outros tiveram que adaptar suas profissões para sobreviver e agora, pós-pandemia, restou aí muita sabedoria, muito é. conhecimento e uma experiência que vivida Uhum, na prática, uhum, bem diferente, é. né? Bem diferenciado. Então eu agradeço aqui nossa conversa, agradeço a minha presença aqui na Casa Cor. Espero É um constar, prazer, né? eu espero estar em outras versões Com e certeza. estaremos. Aham, E agradecer a toda a população de Ribeirão Preto uhum, que me abraçou, que me acolheu e que visitou aqui a Casa Cor também. é isso aí. Obrigado pela participação. A gente está finalizando mais o episódio do Sala 2 com esse propósito super bacana aí de ter um papo leve, de trazer histórias novas, de trazer histórias que inspirem você que está ouvindo, que está assistindo no YouTube ou que está ouvindo pelo Spotify, e que dê uma formiguinha ou um estalo que talvez você possa usar na sua forma de viver, na sua forma de enxergar as coisas, ou na sua forma de transformar a sua vida.
A gente fica por aqui nesse episódio e eu espero vocês nos próximos episódios. Até mais.